Era uma quinta-feira, 14 de abril de 2022, no interior de Minas Gerais, perto da cidadezinha de Vereda Alta. Um dia que parecia igual a tantos outros, com o sol forte rachando a terra e o cheiro de mato molhado do sereno ainda no ar. Muita gente acha que o mal só mora na cidade grande, que a roça é lugar de paz. Puro engano, meu amigo. A verdade dura é que o perigo não escolhe CEP. Às vezes, ele está ali, escondido atrás da porteira de um sítio afastado, só esperando a oportunidade. E é sobre uma dessas histórias que vamos prosear hoje. Uma daquelas que te faz pensar duas vezes antes de confiar em qualquer um. Fique aqui comigo, que você vai entender por que nunca, mas nunca mesmo, devemos subestimar os sinais. A história de Valdir, um homem de 58 anos, trabalhador e pai de família, é um lembrete amargo disso. Ele era um homem simples, do tipo que a palavra vale mais que papel assinado. E talvez tenha sido essa bondade que o colocou numa estrada sem volta. Este caso de desaparecimento misterioso começa com algo tão banal que chega a dar arrepio. Uma dívida. Uma merreca. Coisa de uns R$ 2.000 que um sujeito chamado Antônio, ou Tonho, devia a ele pela venda de umas cabeças de gado. Tonho morava num sítio isolado, lugar onde o sinal de celular era fraco, e a estrada castigava a suspensão de qualquer carro. Naquela manhã, depois do café reforçado, Valdir avisou a esposa, Dona Célia: "Vou ali no sítio do Tonho receber aquele dinheiro, volto antes do almoçon." Deu um beijo nela, pegou a chave do seu Fiat Uno, aquele modelo antigo e guerreiro, e saiu. Mal sabia ele, mal sabia ela, que aquele ré e até logo seria o último. E aí mora a dor de tantas famílias que lidam com desaparecimentos, a rotina quebrada sem aviso, sem um porquê. A gente sempre pensa que essas histórias são coisas de filme, de noticiário distante, mas elas acontecem do nosso lado, com gente como a gente. Pense bem, quantas vezes já saímos de casa para resolver algo simples e voltamos no fim do dia? Para ele não teve volta. O tempo passou. Meio-dia, 1, 2 da tarde. O almoço esfriava na mesa. Dona Célia, com aquele aperto no coração que só mãe e esposa sentem, começou a ligar. Caixa postal. Ligava de novo. Caixa postal. O sol começou a baixar e o desespero a subir. Esse é o começo de quase todo sumiço. A ausência que começa a gritar mais alto que qualquer barulho. A normalidade se desfazendo e dando lugar a um medo gelado. Ela ligou para os filhos, para os vizinhos, para todos. Ninguém tinha visto Valdir. O dia virou noite e a angústia virou certeza de que algo muito errado tinha acontecido. No dia seguinte, bem cedo, a família registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Começava ali a busca, a agonia de uma investigação que, em lugares afastados, é sempre mais complicada. Não há câmeras nas ruas, nem testemunhas em cada esquina. É só o mato, o silêncio e os segredos que cada um guarda. A polícia começou pelo óbvio, o caminho até o sítio de Tonho. Não demorou para encontrarem a primeira e única pista concreta. Lá estava ele, o Fiat Uno guerreiro de Valdir, parado no acostamento de uma estradinha de terra secundária, a uns 5 quilômetros do destino. O carro estava intacto e trancado. Dentro, a carteira de Valdir com todos os documentos e até algum dinheiro. O celular não estava lá, nem as chaves do carro. E aí, o mistério só engrossou. Por que um homem abandonaria o próprio carro, trancado, com a carteira dentro, no meio do nada? Não parecia assalto. Se fosse sequestro, por que deixar a carteira? Cada detalhe transformava o caso num daqueles que tiram o sono. Achar o carro foi, ao mesmo tempo, um alívio e um tormento. Alívio por ser um ponto de partida. Tormento por confirmar que ele não estava mais no controle da situação. A polícia, claro, foi direto para o sítio do Tonho. E o sujeito era uma figura, homem de poucas palavras, arredio, que vivia praticamente isolado. Quando os policiais chegaram, ele se mostrou surpreso. Disse que Valdir tinha ligado dias antes avisando que passaria lá, mas que nunca apareceu. "Estou esperando ele até agora. Pensei que tinha desistido", afirmou, com uma frieza que os policiais acharam estranha. Ele negou a dívida, disse que já tinha acertado uma parte e que Valdir exagerava. A conversa não batia, tinha pontas soltas demais. Os policiais pediram para dar uma olhada no sítio e Tonho, a contragosto, permitiu. Olharam tudo: o barracão, o pasto,
perto do córrego que passava nos fundos. Nada. Nenhum sinal de luta. Nenhum objeto de Valdir. Nada que o ligasse àquele lugar. Era a palavra de um desaparecido contra a de um homem estranho e isolado. Nessas horas, a falta de prova material é um pesadelo. A investigação entrou num beco sem saída. A comunidade de Vereda Alta se mobilizou. Fizeram mutirões de busca. Gente a pé, a cavalo, com drones. Vasculharam cada palmo daquela região cheia de grotas e mata fechada. Gritavam o nome de Valdir. Nada. Silêncio. É angustiante pensar nas pessoas que somem assim, como se engolidas pela paisagem. Cada busca sem sucesso era uma facada no coração da família. A esperança, coitada, ia ficando espremida pelo tempo. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. O caso de Valdir foi virando mais uma daquelas histórias que o povo conta, na beira do fogão a lenha, cheia de teorias e pouca certeza. Uns diziam que ele arrumou outra família e fugiu, mas quem o conhecia sabia que isso era impossível. Outros falavam que ele podia ter se perdido na mata, sofrido um acidente. Mas e o carro trancado? Não fazia sentido. A suspeita, claro, sempre recaía sobre Tonho. A polícia investigou a vida dele e descobriu que já tinha passagens antigas por briga e ameaça. Mas, de novo, sem prova, nada se pode fazer. O celular de Valdir, a única peça que podia dar uma luz, teve seu último sinal captado por uma torre que cobria justamente aquela região, na manhã do desaparecimento. Depois, apagão, desligado ou quebrado. Em casos reais, isso é quase uma assinatura de que algo foi forçado. A tecnologia ajuda, mas às vezes só nos mostra a porta do labirinto, não a saída. Ela nos deu a localização aproximada de onde tudo aconteceu, mas não o que aconteceu. O sumiço de Valdir deixou uma ferida aberta em Vereda Alta. Mostrou que a tranquilidade da roça pode ser uma ilusão e que atrás de uma cerca de arame farpado pode morar um perigo que não imaginamos. A história dele serve de alerta. Vivemos num mundo onde a confiança precisa ser dosada. Ir cobrar uma dívida, por menor que seja, num lugar isolado, sozinho, é se colocar em extrema vulnerabilidade. É dar ao outro o poder sobre a situação. Talvez se Valdir tivesse levado alguém, a história seria outra. Talvez se tivesse combinado o encontro na cidade, ele estaria hoje em casa. São os Jadwe e Seb, que torturam a família. A falta de um corpo, de uma resposta, de um ponto final, deixa um luto que não acaba, porque a esperança teima em não morrer. A polícia nunca fechou o caso. Ele continua lá, na prateleira dos casos não resolvidos, juntando poeira e dor. Tonho, um tempo depois, vendeu o sítio e sumiu da região. Para muitos, foi uma confissão de culpa sem palavras. Para a lei, só um cidadão exercendo seu direito de ir e vir. E a gente fica com essa história atravessada na garganta. Ela nos ensina, da forma mais dura, sobre a maldade humana e sobre a importância de cuidarmos uns dos outros, avisar onde vai, com quem vai se encontrar, compartilhar sua localização com alguém de confiança. São coisas pequenas que podem ser a diferença entre voltar para casa e virar mais um número na estatística. Pense bem, nossa maior ferramenta contra esse tipo de coisa não é a polícia nem a tecnologia, mas nossa própria prudência e nossa rede de apoio. É o amigo para quem você manda um "já cheguei". É a esposa que sabe seu trajeto. Foi a falta desse pequeno cuidado que abriu a brecha para Valdir desaparecer. E você aí? O que acha que aconteceu com ele? Foi o Tonho mesmo? Teria uma terceira pessoa envolvida? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Precisamos falar sobre esses casos, tirá-los da escuridão, para que sirvam de lição e ajudem a evitar que outras famílias passem por essa dor. Nunca se esqueça, em terra de ninguém, todo cuidado é pouco. E prometa para mim que, da próxima vez que for a um lugar estranho ou encontrar alguém que não lhe passa confiança, você vai lembrar da história do Fiat Uno abandonado na estrada de terra. Agora que você aprendeu a importância de um último sinal e de nunca ir sozinho, assista ao próximo vídeo, onde explico como o GPS do seu celular pode salvar sua vida em uma situação de risco, mesmo sem sinal de internet. É uma ferramenta simples que todo mundo tem na mão e que pode fazer toda a diferença. Se cuida, meu amigo, se cuida.